Deixa eu começar a gravar meu vídeo, aproveitar que eu acabei de chegar da missa lá, né? Eu precisei ir à missa hoje na igreja de São Geraldo e achei bonitinho porque ainda teve primeira comunhão, né? Lá, meus meninos ainda não fizeram, mas eu falo que onde que Deus mostra, onde tem um da minha família, tinha uma priminha minha fazendo, né? Tava lá com o pai dela fazendo primeira comunhão. Por isso que eu tive que ir à missa hoje em São Geraldo. Como não teve jeito de julgar ontem, eu vou aproveitar e vou julgar o de ontem e o de hoje, né? Apesar de que dormi tarde, cheguei, né? Bem tarde, mas eu já vou julgar os dois de uma vez. Falo que Deus não mente, né? Hoje é 15, ontem foi 14, então vamos ver. Eu vou começar hoje com um pedacinho do Evangelho, porque eu vou aproveitar que eu já estou com o meu folheto. O Evangelho de hoje é João 16, do 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras anunciará. Por isso que eu falo que Deus mostra o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Ontem, dia 14 de junho, o Senhor mostrou alguma coisa com um homem que colocou uma câmera em um lugar, parece numa casa, algum lugar para vigiar alguém. Ele mostra algo com um menino deitado, com frio, debaixo dos cobertor, na casa do pai, né? Então, fala que o versículo fala João, ele mostrou, parece que sobre tiro, ele mostrou sobre a guerra, né, que além de tudo ele está indignado. Nossa Senhora já vem mostrando, mostrou ontem de novo, e a gente sabe que a situação de Jerusalém, né, com o Irã, não tá boa, né? Então, antes disso, Nossa Senhora estava preocupada, ela vinha mostrando que outra guerra ia explodir, infelizmente explodiu mesmo, né? O Senhor mostrou alguma coisa com um homem que é um policial civil, mas ainda não vi direito o que é sobre ele, né? Quando é assim também para rezar pelos policiais, hoje eu preciso rezar o texto de São Miguel, mas assim, eles nessa guerra, infelizmente, eu falo que Nossa Senhora mostra que quando a guerra estourar, os traficantes é que vão ter que ajudar a comunidade, porque os policiais é que vão ter que lutar. Então ela fala que cada um sabe das suas obrigações, né? Então não adianta, Nossa Senhora está mostrando, mostra que o Brasil não está longe, e assim, do mesmo jeito que mostrou esses 4 anos que já vem essa guerra, antes de acontecer, mostrou, e ela vem mostrando de novo, né? Infelizmente todo mundo está vendo que não é mentira, porque, como diz ela, né? As profecias já estão se cumprindo, então não está tendo jeito. Ela mostrou algo com um homem claro, parece com um homem mais velho, né? Saindo preso. Ela mostrou um homem com uma mulher morena parecida comigo, e essa mulher estava até se passando por mim. Ele mostrou um homem suicidando, isso de ontem, né? O Senhor mostrou alguma coisa com uma criança escondida, parece com medo de algo, parece que na guerra, né? Porque as crianças estão lá, tadinha, não tem nada a ver com isso, barulho, explosão. Então, olha a situação, onde Deus está indignado, porque é muito inocente, né? Ela mostrou uma filha chorando por causa do pai. A gente fica triste porque, infelizmente, não tem jeito, né? Não está nas mãos da gente. Mostrou algo comigo, um homem bonito, né? Que eu fiquei, que realmente não teve jeito. Mostrou alguma coisa ontem, né? Comigo e um homem que nós não podíamos ter ficado juntos, e ficamos ali perto daquele ABC. Isso foi de ontem. Nossa Senhora mostrou também, parece, o Senhor vai dar mais um sinal no céu. Parece que é um eclipse na lua, alguma coisa assim. Então, por estar indignado, vem mais profecias, parece que é lá em Jerusalém. O Senhor vai dar mais um sinal no céu também, por causa da guerra, né? Onde ele está indignado. Ele pede para rezar para os rapazes, principalmente assim, os rapazes novos, viciados em vários
vícios, né? Então mostrou, infelizmente, quando é assim, mostrou esse rapaz, ele não tem muito tempo de vida, né? Se não largar o vício, porque, né, infelizmente não tem jeito. Hoje eu falo que o Senhor mostrou algo sobre o Espírito Santo, e aí ele fala que são três: Pai, Filho e o Espírito Santo. Hoje a solenidade da Santíssima Trindade, tanto que cheguei da missa lá no São Geraldo agora, né? Então, como eu levanto de manhã e anoto tudo, então eu nem sabia, eu já tenho meu, como é que chama? Meu papel aqui, né? Então eu já peguei e já levei, mas como não deu tempo de ler, a hora que eu cheguei lá na igreja foi que eu vi. Então hoje é a solenidade da Santíssima Trindade, tanto que ele mostrou algo sobre o Espírito Santo, né? Não é mentira, é meu folheto, né? Desculpa, o Senhor mostrou algo com um homem bonito, parado, um sinal, né? Rezar por ele, o Senhor guarda, né? O Senhor mostrou alguma coisa com uma pessoa chorando, uma pessoa dizendo para uma pessoa não chorar. Eu falo que hoje a gente sabe que, eu falo que todo mundo sabe que o Gulinho foi meu primeiro namorado, né? Foi o primeiro homem da minha vida. Então, assim, eu falo que hoje, ontem, a hora que eu cheguei, eu tinha de Belo Horizonte com uma bicha amiga minha, buscar outra bicha que foi minha patroa, que eu trabalhei em Nova Serrana para ela lá de cozinheira. A hora que eu abri, eu precisava abrir a Jadapax, que quando é assim, Deus já tinha mostrado, a hora que eu abri, que infelizmente eu vi lá, a gente sabe que assim não está nas mãos da gente. É muito triste mesmo você perder as pessoas que a gente ama, porque eu falo que eu estava nova, ele também, e assim nós tivemos uma história, né? Eu falo que foi o primeiro homem da minha vida. Então, até quando eu conto a maneira que eu perdi minha virgindade com ele, todo mundo dá risada, mas assim, eu falo que na vida a gente tem uma história, né? Então, fiquei muito magoada, assim, tô muito chateada, mas tá nos braços do Pai, não tem jeito. Eu falo que agora eu quero ver se eu ainda vou lá no velório um pouquinho, até antes de enterrar ele, mas eu falo que agora ele não tem mais sofrimento para ele, né? Não tem mais vício, não tem mais prisão, não tem. Hoje ele está livre, né? É uma das coisas que conforta a gente. Eu falo que o Senhor mostrou duas mulheres discutindo, né? E uma chamando a outra de burra. Também hoje está falando, parece que na segunda leitura, até a hora que eu estava lá, na segunda, não, na primeira, né? Quando pregava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada, né? Que para mim eu li primeiro foi assim, abobada, né? Então é porque está na primeira leitura. Viu o Senhor mostrando algo como dizendo para alguém que está junto com Deus. Olha que bonito, né? Então isso é onde que está bem. A gente sabe assim que dói, mas que a pessoa está bem, né? O Senhor mostrou algo com uma mulher que até a irmã dela estava à missa, estava a irmã e a mãe dela na missa agora no São Geraldo. Mas o Senhor mostrou alguma coisa com essa mulher, que ela saiu da nossa igreja católica, mas que ela vai voltar. Eu falo que a mãe dela, mas a irmã dela pode ficar despreocupada, que por enquanto ela, né, eu falo assim, a pessoa vira a cabeça, às vezes, né, por algum motivo, né, eu ainda não tive como nem conversar com ela sobre um assunto que já tempo, antes dela sair da igreja católica, era um assunto que eu queria conversar com ela, mas eu ainda não tive jeito, né, e aí eu falo que Deus e Nossa Senhora mostra que ela saiu, mas que ela vai voltar, mãe dela, mas a irmã dela pode, né, ficar assim esperançosa que ela vai voltar mesmo para a igreja e voltar, igual ela ajudava, tudo, né? Ela vai voltar. O Senhor mostrou algo comigo hoje, Luciana, caminhando em uma avenida para ir à missa. Então também está falando no Evangelho. Né? Eu ainda não vi o santo de hoje. Eu falo que ele fala que tudo o que vem, né, as minhas visões, graças a Deus, ele fala que vem dele e da mãe dele, graças a Deus não tem mentira. O salmo de hoje é o Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, né? Hoje eu tenho que fazer até o louvor de Daniel, porque aí ele fala sobre as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Então, tudo é dele.
Ele mostra, ele fala. Então, onde hoje eu preciso rezar o louvor de Daniel. Preciso fazer a oração de São Cristóvão, quero pelos motoristas, preciso rezar pelos doentes, né? Mas ele já mostrou tudo direitinho. Então, aonde que eu cheguei agora, e agora que eu vou, falo que a minha semana começa no domingo. Então, hoje que eu arrumo casa, hoje que eu lavo quintal, hoje que eu lavo roupa, mas ainda vou rezar. Já fiz, né? Falo com ele, eu comungo, não é porque eu mereço, eu comungo é porque eu preciso dele. Porque se eu falo que eu peço perdão por ele pelos meus pecados, né? Eu falo que quando eu vou, não é pelo pecado dos outros, é pelos meus que eu tenho vergonha, que a gente sabe que ele vê tudo, sabe tudo e continua pecando, né? Ainda bem que ele me segura mais, porque senão o pecado era mais, né? Então é onde que a gente precisa ter, né? Tento e pensar mesmo. Hoje, a partir de agora, 11 horas da manhã, vai ter uma feijoada beneficente, né, lá no Bom Pastor, me parece que é R$ 25. E assim, vamos prestigiar a feijoada, uma delícia. Feijoada. Ontem mesmo eu comi, assim, tá divino também, sabe? E ainda mais nesse frio, e parece que vai ter, você compra o ingresso, tem a feijoada, você ganha um refrigerante, né? E que Deus abençoe, multiplique em dobro para todo mundo que ajudar, né? Tanto nos corre do dia, da tarde, como da noite. Bom dia.